dominam aí o mercado de perfumes em feromônio. Os trabalhos que fazem a transposição daqueles efeitos para humanos, eu peguei os principais, que são os primeiros aonde os efeitos apareceram. Um cara chamado McClintock, em 71, mostrou a sincronia em ciclo em alunas de colégio. Todo mundo sabe que isso acontece, mas ele demonstrou efetivamente isso com estudos, com duplo cego, com todo o controle mais rígido. Isso não funcionou em alguns, até tem uma crítica que ele recebeu, em presídios as mulheres não ciclam. E aí se descobriu que o problema do presídio é que muitas delas têm percepções diferentes, porque tem níveis de hormonais diferentes, são outros transtornos, justamente pelos transtornos é que elas estão em presídios, então não seria um bom grupo de estudo. O Preti, ele em 86 mostrou que suor de jovens sincronizava ciclos involuntários distantes. Então, ele pegou esse mesmo trabalho e ele dava camisetas para as meninas usarem no colégio. Aí elas usavam as camisetas e essas camisetas eram levadas para voluntárias distantes, que nunca tinham contato com elas. E daqui a pouco todos os grupos que usaram isso à mesma distância, sem nenhum contato visual, passaram a estar ciclados. Então existia um componente que não era amizade, não era carinho, não era fala, não era tato, não era nenhum contato íntimo entre as pessoas, mas que levava à sincronização dos seus ciclos menstruais. Esse cara, o Cutler, em 86, pegando essa ideia, mostrou que o suor de homens também fazia isso. Ele coletou suor de homens com algodão em academias, botava em tubo de ensaio, centrifugava, separava esse suor e aplicava nessa região aqui no meio dos lábios das mulheres. E elas melhoravam o humor, se tornavam mais receptivas, mais agradáveis e também sincronizavam. Todas elas passaram a entrar no mesmo ciclo de acordo com o suor desses homens. O Ellis e o Graber, eles mostraram um trabalho que é bastante usado hoje até na parte jurídica e tem uma implicação bastante interessante, discutido um monte, e em lares adotivos também. Meninas entram prematuramente na puberdade em lares com padrastos comparadas com lares com mães solteiras. Ou seja, a presença de um homem na casa que não é o pai faz com que a mulher amadureça sexualmente antes. Esse trabalho ele tem assim, discussões e prolongamentos e é um trabalho bastante debatido na literatura e muito interessante, muito bem feito. Um outro trabalho que eu trouxe, que faz também experimento de laboratório, um cara chamado, um grupo, Kirk Smith, em 78, mostraram que na presença de feromônios de homem, mulheres eram mais receptivas a estímulos. Está errado isso. O que significa isso? Eles pegavam feromônios de homens, extraídos de suor, aplicavam nessa região aqui, que parece que foi feita para isso, essa entradinha que a gente tem no meio dos lábios, e mostravam para elas fotos de homens. Existe uma busca que o nosso cérebro faz por coisas que tenham uma determinada característica de homogeneidade. A gente busca simetria. Nosso cérebro tende a achar simetria, e achar simetria bonito. Então, eles mostraram que na presença de suor ou de feromônio masculino, havia um relaxamento na busca por simetria. Inclusive, esse trabalho ele tem um comentário muito engraçado no fim, que ele diz assim, que uma determinada quantidade de feromônio equivaleria a 4 doses de uísque. Tipo, fim de festa. Tem um outro cara, Van Toller, em 83, observou alterações na condutância de pele após a exposição de feromônio. O que significa? Botava o feromônio, analisava como é que a pele da pessoa respondia. A pele dessas pessoas aumentava a condutância. Mas o que isso tem a ver? Aumento de condutância significa que o teu tato fica amplificado. Qualquer toque parece que é uma coisa impressionante. Então imagina você estar nessa situação e alguém assopra no teu pescoço. Aquilo liga na hora. Por quê? Porque você está com toda a tua percepção da pele alterada. Então, aí a gente começa a entender como é que funciona essa coisa do feromônio. Ele sozinho
talvez não seja capaz de fazer grande coisa, mas ele mexe com a maneira com que você responde ao mundo. E aí as coisas acontecem, né? Tem um outro grupo, que também é chamado Benton Wessel, que os dois pesquisadores, que eles fizeram um experimento bem interessante. Eles mergulhavam cotonetes em endostrenol ou em controles. Isso usa muito óleo de cravo, que é uma coisa que tem cheiro muito forte, mas que não dá sinal para nós. Ou óleo mineral, que é óleo e também não dá sinal nenhum. E os homens ficavam segurando aquilo. E eles deixavam as mulheres passarem e dizerem se elas achavam aquele homem atraente ou não. E é quase que 80% quando no algodão que os homens seguravam tinha brostenol, as mulheres achavam aqueles homens mais atraentes. Então, isso é um trabalho bem interessante. Aí, um cara desse grupo aqui conseguiu chegar numa coisa bem interessante, o Thorne. Em 2002 ele mostrou uma coisa interessante, que o uso de contraceptivo oral atrapalhava a relação imagem-feromônio. Ou seja, o contraceptivo, ele bota a mulher na fase não fértil. E aí ele mudava a resposta do feromônio. Ou pelo menos atrapalhava a resposta. Ela passava a achar não atraente aquilo que ela achava atraente, e atraente o que deveria ser repulsivo. Então, porque era uma mudança hormonal e uma indução de um feromônio em cima de uma mudança hormonal. E esses caras aqui, Blake, Roger e Morris, em 83, 78, 78, eles discordaram de todos esses experimentos com feromônio, dizendo que não era possível, só que tudo que eles discordavam, mais tarde eles voltaram atrás e mostraram que o problema deles era controles. Eles não tinham feito controles adequados. E vários deles hoje são pesquisadores, esses dois de baixo principalmente, são pesquisadores que têm uma longa carreira em feromônios e hoje apostando na eficiência deles. Aí a gente tem agora um grupo de experimentos de campo. Existem experimentos de laboratório, que são esses que são muito controlados, e alguns experimentos de campo. Então aqui foi pedido, né, são trabalhos desses três caras, são muito parecidos. Eles pediram que pessoas usassem feromônio, não usassem nenhum, tomassem um banho que tirasse o seu cheiro, né, durante 6 dias, ou usassem pouco perfume e poucos sabonetes e cremes, não sei o quê, e fizeram disso um baseline. Como é que era o contato deles com outras pessoas, como é que as pessoas reagiam a eles, quantas trocas de olhar eles tiveram, quantos contatos íntimos, quantas vezes eles procuraram a parceira ou o parceiro, quantas vezes o parceiro procurou, se dormia junto, se não dormia junto, se depois da transa cada um ia para o seu lado, se depois da transa dormia em conchinha. Eles fizeram todas as variações e depois eles repetiram com essas mesmas pessoas durante 6 semanas usando um feromônio sintetizado. E a resposta foi que o feromônio sintetizado melhorava todos os contatos de olho, melhorava a transa era melhor, era mais eficiente, as pessoas tinham mais contatos com estranhos, eram mais receptivos e depois das transas tendiam a dormir junto com seus parceiros. Então era uma modulação bastante interessante. E isso foi o primeiro grupo de estudos feitos com feromônio artificial, ou sintético. Aí começaram a surgir algumas teorias, e eu vou só passar por algumas delas. Então o feromônio já estava aceito, a gente já sabia como é que ele sinalizava, havia uma correlação dos principais fenômenos vistos com a maior parte dos vertebrados. E aí então começou uma ideia, mas para que então que serve esse negócio de feromônio? O que ele sinaliza? E uma das teorias mais bem estudadas é a teoria que diz que nós estamos sempre buscando bons genes, né? E bons genes para imunocompetência, ou seja, variabilidade. Então, essa região chamada MHC, né, que é uma região que tem um complexo para histocompatibilidade, é uma grande região cromossômica com genes polimórficos que estão muito associados ao reconhecimento eu, não eu, ou seja, eu do que não sou eu. Que é muito importante para transplantes, transfusões, todas essas coisas. E só o que a gente não sabia, passou a saber a partir de uma certa época, é que essa região também está conectada com a informação gênica para a síntese de andrógenos. Ou seja, dependendo do MHC que eu tenho, os meus andrógenos são diferentes. Então, isso começou a ser um reforço para essa teoria de bons genes, e os caras já aproveitaram para ir atrás desse negócio.
esse cara